Vamos começar? Então tá. Primeiramente, eu quero te agradecer, Helena, pela tua disponibilidade, por poder nos passar esse conhecimento que vai ser muito útil para nós e para todos os nossos colegas, né? Que a gente vai dar uma aula, então vai ser muito importante para o nosso conhecimento, para os nossos saberes. A gente vai trocar conhecimento. Muito obrigada. E o nosso trabalho é sobre a psicologia comunitária. E eu não sei se vocês querem começar fazendo alguma pergunta, eu posso iniciar. Eu acho que a Helena poderia nos responder, assim, se apresentar, então, né, assim, com o tempo que tu atuou, assim, nesse cargo, assim, passar um pouquinho pelos teus estágios, de como é que foi essa tua experiência profissional. Então tá. Tudo bem, gente? Eu sou a Helena. Bom dia. E acho que eu vou contar um pouquinho, né, rapidamente, de toda a minha inserção, assim, porque eu acho que desde que eu iniciei a faculdade em 2011, primeiro que eu queria muito fazer estágio, assim, eu lembro que eu entrei querendo muito fazer estágio. Eu já entrei um pouquinho mais velha do que alguns colegas, né, meus. Eu entrei com 22 ou 21, e eu tinha colegas ali de 17, então eu não queria perder tempo. Ai, que velho! Sim, mas naquela época, né, enfim. E eu não queria perder tempo, queria logo fazer estágio. E aí eu lembro que eu iniciei num estágio e logo passei numa outra seleção que era no PIMPA, que era, então, uma inserção comunitária, né? Tinha, acho que em todas as comunidades de Porto Alegre tinha esse projeto, que era um projeto da prefeitura. Hoje tem no estado todo, não sei se naquela época também tinha. E eu iniciei lá na Restinga. Então eu ia todos os dias lá para Restinga e era uma inserção territorial mesmo, né? Então, desde aquela época, eu comecei a aprender sobre o território, né? E que os territórios dizem muito sobre as condições de saúde e de doença das pessoas, né? Então, vamos pensar, um território como a Restinga é muito diferente do território do centro de Porto Alegre, né? Que também é muito diferente da Bom Jesus, que também é muito diferente, enfim, né? Porque a Restinga ela está muito afastada, né? Do centro, de onde tem mais comércio, mais trabalho, né? Então essas pessoas têm esse tempo de deslocamento que também vai ter a ver com a qualidade de vida, né? Ou então, enfim, vão trabalhar por lá mesmo, mas, né? Qual é a oferta de trabalho que tem lá na Restinga? Enfim, qual é a oferta de saúde? Na época não tinha o Hospital da Restinga, não tinha unidade de saúde da família, eram só as UBSs, então não existia naquela época agente comunitário lá, né? Enfim, isso diz muito, né, sobre as condições de saúde, né? A Restinga tem tráfico, né? Tem vulnerabilidade, tem muitas adolescentes gestantes, né? E era um pouco com isso que se trabalhava, né? Nós éramos, sei lá, 5 visitadores, inclusive eu tinha vários colegas que eram da FADERGS, era a Marjorie, o Regis Medeiros e a Franciele Biscarra. Talvez alguns deles ainda estejam estudando. A Marjorie eu sei que já se formou. E a gente ia lá, né, de camisetinha do PIN e crachá, soltos num território desconhecido, assim, né, meu primeiro estágio. E era muito bacana, assim, a gente trabalhava com gestantes e crianças de até 2 anos, eu acho que era. E eram crianças que não estavam na escola ainda, então por isso que se atendia a essas famílias, assim, né? Tá, enfim, fiquei 1 ano lá. Depois disso, eu tive uma atuação no CREAS Partenon, né, que foi o meu segundo estágio profissional, que também em comunidade, assim, que era então ali no território, atendi o território do Partenon, Lomba do Pinheiro,
Não, é Lomba do Pinheiro, Morro da Cruz e a Conceição ali, né? Eu fiquei um tempo ali e logo fui direcionada para as medidas socioeducativas. Então, eu trabalhava com os adolescentes que estavam cumprindo medida educativa. Basicamente por tráfico, era o porquê eles estavam ali. Menos meninas, muito menos meninas do que meninos. A maioria dos guris, a maioria das gurias era furto de roupa, furto de coisas assim, né? Então também a gente poder entender o que as condições de vida, né, daquele território, condições de vida da periferia oferece para os jovens, né? Então vamos pensar, nossa sociedade é uma sociedade do consumo, né? Tem o apelo aí na época era tênis Nike, era isso. Hoje em dia eu já não sei mais quais são os grandes apelos, né? Mas então, enfim, os guris viviam em famílias que às vezes eram só com a mãe, né? Empregadas domésticas, mães trabalhavam, enfim, serviços que pagam pouco, né? Com pouca. Estão me ouvindo, gurias? Sim, sim. Com pouca instrução, né? Com pouco estudo, tu não tem acesso a condições de trabalho que te pague algo, né, minimamente que dê para viver, né? Então esses guris precisavam viver também, né? As mães passavam, enfim, pais, talvez fossem nem inexistentes, né? Mães tinham que trabalhar, enfim, e os guris ficavam solto por aí, né? A escola é um lugar que não recebe bem adolescentes inquietos, né? E aí o tráfico era um abraço, né? Porque então é o dinheiro, em uma semana ele tem o dinheiro para comprar o tênis, enfim, né? Tem um lugar, né? Tem um espaço, né? Tem um espaço. Tem alguém te vendo ali, né? Que é o traficante, enfim. Tá te vendo? Sim. De alguma forma tá, né? Sim. A escola talvez não esteja tanto, né? Enfim. Helena. Era um pouco sobre isso que a gente trabalhava, assim, né? Pode falar. Quando a gente fala, então, de psicologia comunitária, tá. A gente, enquanto estudante de psicologia, o foco, então, é o jovem em vulnerabilidade social? Não, o foco são as comunidades. Quem mora nas comunidades? Pessoas em vulnerabilidade social. Jovens, adolescentes, crianças, bebês, mulheres, pessoas negras, né? Idosos, são alguém bastante vulnerável. Homens usuários de álcool, enfim, né? Porque a gente vai vendo como é que essa vulnerabilidade ela assume uma cara no jovem, na criança, no homem, né? O homem, então, com condições precárias de trabalho, ele vai usar álcool, não sempre, óbvio, né, gurias? Mas, enfim, é um pouco as caras da vulnerabilidade. Os idosos, eles vão, muitas vezes, sustentar a família inteira, já muito, muito velhos, né? Porque, enfim, mulheres idosas, né, que assumem o sustento dos filhos, dos netos, né, que além do sustento também cuidam, são um pouco o pilar, assim, né, são mulheres idosas. E agora, enquanto profissional, enquanto psicóloga, qual seria o nosso papel dentro, então, dessas comunidades? Então, uma das coisas muito importantes e primeiras coisas é conhecer aquele território, né? E conhecer aquele território é conhecer aquele espaço, né? As condições de saúde, onde é que tem posto de saúde, onde é que tem serviço de assistência social, onde é que tem escola, que escola é essa, como as pessoas se deslocam ali, onde é que as pessoas fazem rede, tem igreja, tem grupo comunitário, tem liderança comunitária, tem associação de moradores,
tu precisa conhecer isso aí, né? Porque tu conhecendo o território, tu conhecendo como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, tu vai poder se relacionar com as pessoas de uma maneira de vínculo, de proximidade, né? Que não vai ser julgando, que não vai servir com o teu saber científico, né? Colocando goela abaixo aí, né? Porque, enfim, essas pessoas, elas não vivem do jeito que o médico vive, né? Do jeito que a psicóloga vive, né? Guardadas, né? Algumas devidas proporções, assim. Mas é uma vivência que tem a sua história, né? Que é muito diferente da vivência acadêmica. Não mais tanto, né? Porque hoje a gente tem, acessando a academia, a faculdade, o pessoal da comunidade também, né? Mas lá na época que eu estudei, isso era muito pouco ainda, né? Foi o início ali das cotas, que é, então, um programa que deixou as coisas um tanto mais igualitárias, né? E pôde trazer esse saber da comunidade para dentro da academia. Tu estudou em qual é a tua formação? Tu formou em qual faculdade? Faz bastante tempo, Helena? Eu me formei em 2015. Uhum. Foi na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que dizem UFSPA, e alguns conhecem como fundação, né? Ainda conhecem como fundação. Era um curso novo na época, lá era o 4º ano que estava de curso. Uma rica formação. E esse tempo que tu atuou de 2 anos lá no Conceição, era uma equipe, né? Uma equipe de trabalho, assim. Agora eu vou começar a contar de lá, então. Mas acho que foram essas 2 vivências comunitárias antes de atuar como psicóloga comunitária, né? Tá. Que então foi essa entrada lá na Unidade de Saúde Jardim Itu, na residência multiprofissional, como é que chamava? Em Saúde da Família e Comunidade, é o nome da residência, né? Então, para tu entrar na residência, tu faz uma prova, um concurso, que tinha na época 8 vagas, eu acho, e então eu entrei numa dessas 8 vagas, e aí tem a escolha o GHC tem 12 postos de saúde comunitária. Aí tem a escolha lá, que posto tu vai ficar, e eu fiquei no Jardim Itu, que fica no bairro Jardim Itu, e quando eu entrei nesse posto, então, tinha uma psicóloga, servidora, né? E tinha uma residente de 2º ano, então, que era uma menina que tinha entrado 1 ano antes de mim, né? Porque a gente fica numa vivência de 2 anos. E para além da psicologia, lá no GHC tem assistente social, com também 2 residentes, e essas são as áreas que é um plus, né? Que normalmente a saúde da família não tem nem psicólogo, nem assistente social, nem fisioterapeuta no posto de saúde. No GHC tem, né? E na minha, então, tinha psicologia e serviço social e também tinha nutrição, tá? Mas o que é uma equipe mínima, que chama, né, de saúde da família? É um médico, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, técnica de saúde bucal, ou acho que é o técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem também, são essas 2 categorias, assim. Falei enfermeira, técnica, um auxiliar administrativo, ou 2, né? E um farmacêutico também que não fica o tempo todo ali, mas precisa, enfim, cuidar um pouco das questões da farmácia. Então, essa é a equipe mínima, né? Médico, enfermeira, odonto e isso, né? A equipe de enfermagem que chama. Tem uma continuidade nesse trabalho, assim, é um serviço temporário, Helena? Não, os postos da estratégia de saúde da família é uma política, então, que foi durante o governo Lula, né, que houve essa, então, ampliação, porque antes era só unidade básica de saúde, que era o postão, assim, que tem ginecologista, tem
enfim, tinha várias especialidades médicas, né? E não sei bem como é que funcionava a enfermagem, não sei, porque a minha vivência foi em unidade de saúde da família, né? Então, a especialidade desses profissionais da estratégia de saúde da família vai ser em saúde da família, né? Vai ser focada para isso, né? E esse é um serviço público, então é um serviço de longo prazo, né? E que é restrito a um território, aquilo que eu falava, né, da importância do território, vai acessar o posto de saúde da família, só o território daquele posto. Então, ali no Jardim Itu, era um território de cerca de... Ai, gurias, eu não vou ser fiel, tá? Mas eu acho que era um território com cerca de 30 mil pessoas, mas que tinha um cadastro no posto, eram 11 mil pessoas, mais ou menos. E a gente brincava que consultava mesmo, eram cerca de 3 mil, tá? Sim. E esses resultados, assim, vocês conseguiam avaliar, né, ou mensurar o resultado desses atendimentos? Tinha essa ferramenta, assim, né? Eu nunca me ative tanto a essas questões de monitoramento e avaliação, tá? Porque, enfim, estava ali numa vivência de 2 anos que eu queria ter a vivência prática. Não era tanto de gestão o que me interessava naquela época, né? Mas, sim, o GHC, ele tem lá metas, enfim. Eu não sou a melhor pessoa para conversar com você sobre isso, né? Mas, sim, né? E então essa equipe de saúde, ela vai ter alguns fluxos, né, de acesso dessas pessoas que moram lá no território. É importante dizer para vocês que aquele era um território de classe média, tá? Não era um território tão vulnerável, apesar de, claro, ter questões de vulnerabilidade. Os outros postos do GHC têm mais questões sociais, assim, mais importantes do que esse território que eu acabei pegando. Então, foi uma vivência diferente também, né, na comunidade. Mas um pouco do que a Adri tinha me pedido era para falar do acolhimento, né, que é uma ferramenta de acesso. Acesso é a chegada das pessoas ao posto, né. O Jardim Itu é um posto modelo em termos de acolhimento. Tem até trabalho escrito sobre o acolhimento no Jardim Itu. Então, como é que funciona? Né? Tu entra no posto, depois posso mandar algumas fotos para vocês. Tu entra no posto, que é num território gramado, assim, mais ou menos, não tão majestoso, assim, como esse aqui, o que eu tô em São Francisco de Paula agora. Mas é um território verde, assim, que tem uma casinha ali, em condições levemente precárias. Tá passando um trator aqui, com uma vaca. Ai, que maravilha! Em condições levemente precárias a casa, mas ela foi reformada depois que eu saí, tá? E aí, então, tu entra, tem uma sala de espera e logo tem o guichê ali do administrativo, que lá tinha 2 profissionais do administrativo. E aí, então, tu pega ali, tu vai ali e diz, oi, eu quero o atendimento do dia, né? Que então o atendimento do dia pode ser um atendimento dia ou pode ser um atendimento com hora marcada que tu já marcou, né? Então, essa consulta dia, para tu ter acesso à consulta dia, que é tipo, sei lá, tô com dor de dente ou tô com a garganta inflamada, então tu precisa de um atendimento no dia, né? Então, tu vai ser direcionado para acolhimento. Quem faz acolhimento? Lá no posto era sempre em duplas, tá? Então, normalmente era uma enfermeira e uma outra pessoa que podia ser técnica, que podia ser um residente de qualquer disciplina. Eu fazia acolhimento também. No primeiro ano, tu faz acolhimento uma vez por semana junto com uma enfermeira. Eu fazia com enfermeira, mas às vezes é com uma agente de saúde, às vezes vai ser 2 residentes, enfim, tem uma escala ali, né? E vai montando essas duplas. E aí tu vai atender as pessoas que chegam para consulta dia, né? Tu vai atender essas pessoas no acolhimento das 8 ao meio-dia, 11h30, sei lá. Aí tu vai, a pessoa entra na tua salinha e tu faz um acolhimento, né? O acolhimento é algo bem complexo, porque para além do acolher, oi, né? Por que tu tá aqui? Tu vai escutar o que aquela pessoa tem para te dizer. Não é simplesmente uma triagem,
né? É um acolher, é um escutar e ver se aquela queixa dela é para o dia mesmo, ou pode ser agendada, né? Daqui a pouco ela veio ali na consulta dia porque quer mostrar uns exames. Bom, mostrar uns exames não é uma urgência, né? A gente até olha, a gente vai olhar aqueles exames que a pessoa vai mostrar e vai ver, é uma urgência? Daqui a pouco não, tá tudo bem, né? Ó, senhora, pode passar ali no guichê e agendar a consulta com o seu médico, né? Agora, se daqui a pouco ela traz ali os exames e tem uma questão clínica importante que precisa daqui a pouco de transfusão de sangue, né? Então ela vai passar para consulta a dia, e se ela precisa de transfusão de sangue, o médico vai avaliar e vai encaminhar ela para alguma emergência para fazer essa transfusão de sangue, porque isso não é feito em posto de saúde, né? Então, o posto de saúde ele vai ser resolutivo, porque muitas coisas podem ser resolvidas ali, né? Então, por exemplo, dor de garganta, tá com amidalite, tu vai passar para consulta a dia, vai te atender. E muitas questões podem ser resolvidas mesmo no acolhimento, né? Porque tem uma profissional ali de enfermagem, porque tem uma outra profissional que vai poder também ser resolutivo só no acolhimento, sem essa pessoa precisar ver o médico, né? Porque às vezes se entende que saúde é médico, né? Mas não, saúde é muitas coisas, né? Inclusive as condições de vida das pessoas. Tá, bem, acho que eu expliquei rapidamente o que é acolhimento. Então, eram essas duas possibilidades de atendimento em saúde, né? Tá, e a psicologia e o serviço social? Era diferente, né? Se a pessoa, ela queria uma consulta com a psicóloga, não vai passar diretamente, porque a gente está na unidade de saúde da família que entende que todo profissional que trabalha ali tem a ver com saúde mental, né? Então, muitas questões de saúde mental, as pessoas trabalham com a enfermeira, com o médico, com a própria agente de saúde que vai fazer visita na tua casa e vai conversar e vai criar possibilidades contigo, que vai fazer caminhada contigo, enfim, né? Mas quando eram questões, como lá tinha psicólogo, quando eram questões que se identificava, olha, realmente precisa de um profissional da psicologia, essa pessoa antes ela fazia uma consulta com o médico ou um enfermeiro, e se esse médico ou enfermeiro entendia que, bem, que aquilo excede as suas possibilidades, ou tu vai fazer, enquanto psicóloga, consulta conjunta com esse profissional de referência, ou tu vai atender individualmente, ou tu vai entender que essa pessoa pode ir para o grupo, né? Porque tinha grupo de saúde mental lá também. Enfim, são várias possibilidades com a saúde mental, né? O posto tem muitos grupos, né? Tinha grupo lá de caminhada, tinha grupo de mulheres, que eu fazia parte, tinha grupo era o hiperdia que chamava, que eram das questões de saúde crônica, diabetes, hipertensão, tal, que era um grupo muito grande, que era um pouco de convivência também, porque era um grupo que já existia há muito tempo, com os idosos, tal. Tinha o grupo de idosos também. Devia ter mais algum... tinha o grupo lá de meditação. Tinha grupo de meditação lá também. Estão me escutando? Sim? Uhum. Tá. Então, tinha esses vários grupos que também podem ser entendidos como trabalho com a saúde mental, né? Então, para além, vamos falar um pouquinho da minha vivência, né? Que acho que isso que interessa para vocês. Nesse primeiro ano, tu fica num grupo, então eu fiquei no grupo das mulheres, que eram basicamente mulheres idosas, porque era um território com muitos idosos. Então, tinha a coordenadora do grupo, que era uma técnica de enfermagem, tinha eu, psicóloga, e tinha a residente do serviço social também. Então, éramos nós três, e também tinham duas agentes comunitárias de saúde, que depois trocaram, assim, mas que eram elas. E aí se criava, enfim, era um grupo de conversa, e era pura criação, assim, né?
sobre o que a gente quer falar hoje. Essa técnica de enfermagem, ela tinha um estilo mais de trazer questões de discussão, assim, né? Tipo, sei lá, vamos falar. Lá era um território que tinha pessoas de origem alemã, italiana, pessoas negras, e tinha também algumas pessoas que tinham origem indígena. Então, eu lembro que uma vez a gente fez uma roda de conversa sobre etnias e origens. Então, cada uma preparava alguma coisa para falar das suas origens, enfim, trazia um prato, contava algo da história. Então, é um pouco do trabalho que se fazia em grupo. Também falávamos sobre questões de gênero, sobre a vivência delas enquanto mulher, né? Sobre saúde da mulher, sobre o que quisesse. Elas também, as participantes, traziam, né, assuntos de interesse. Helena, oi. Quais são as dificuldades encontradas no trabalho? Quais são os déficits que tem dentro da psicologia comunitária? Da psicologia comunitária? Isso. Ai, vamos ver. Nesse teu trabalho, assim, né, Helena, tinha algumas dificuldades, né? Tu nos trouxe antes na Sim, outra... Sim, eu acho que tem os desafios, né, gurias, que é trabalhar com equipe, com uma equipe que às vezes não conhece muito bem o que é psicologia. Acho que às vezes não conhece o que é psicologia comunitária e qualquer questão quer que tu atenda individualmente. Tem a questão de organização desse fluxo de pessoas que vai ser atendido individualmente, que às vezes é grande. Então, como estudar o acesso dessas pessoas, como poder redirecionar, como não ficar atendendo uma pessoa num molde clínico tradicional, que é, sei lá, por muitos anos, né? Então, era um pouco como definir o que é para a gente, né? Atender individualmente, o que a gente vai direcionar para grupos. Acho que esse era um dos maiores desafios, assim, né? E também fazer essa inserção com a equipe, assim, né? Lá era uma equipe muito boa, assim, então, porque também era uma equipe que já está muito acostumada a receber residente, a receber psicólogo, né? Vamos ver, um dos maiores desafios, essa questão da saúde, que é uma questão dura, né? Que é procedimento, que é meta, tal. E a psicologia não tem muito a ver com isso, assim, né? Com medidas mensuráveis, assim, no papel, né? A psicologia trabalha com processos, né? Então, eu acho que isso, assim, né? Às vezes tu precisava dar respostas, né? Que respostas a psicologia dá, né? Que respostas Então, até imagina, eu entrei ali bem saída da faculdade, né? Às vezes eu me sentia muito insegura, porque eu não tinha respostas, né? Bom, hoje a gente já sabe que é porque a gente trabalha numa outra lógica, que não é a lógica da resposta, é a lógica da construção, né, com o paciente, enfim. Diferente de um profissional técnico, assim, né, nesses moldes cientificistas, o paciente nos pergunta uma coisa, a gente não dá uma resposta, né? A gente vai construir com ele o que é interessante para ele e tal, né? A gente vai escutar, né? A gente trabalha com escuta. Como qualificar isso, né? Como falar sobre isso com os outros profissionais, né? Enfim, esse é um pouco dos desafios, assim. Como criar grupos, né? Como se inserir naquela comunidade. Sei lá. É isso. Muito legal. Helena, oi. E a inserção dos usuários, assim, nos grupos, vocês, os profissionais que direcionavam, ou eles também podiam pedir, tem grupo de mães, tem grupo de... De várias formas, né? A gente tinha cartazes na unidade, contando dos grupos, então qualquer um pode entrar, né? Ou podia ser, né? Tu vai lá ter a consulta da saúde da mulher com a enfermeira, e aí a enfermeira, essa mulher aqui pode estar no grupo de mulheres, né? Essa mulher tá muito isolada, essa mulher não tem com quem conversar, né? O grupo de mulheres tem outras mulheres para tu trocar sobre o que é ser mulher, enfim. Então, pode ser assim também.
né? Outra coisa bem importante, gurias, que eu não posso esquecer de falar, é o Conselho de Saúde, né? Lá no posto Jardim Itu, e isso está previsto na política do SUS, a questão do controle social, que tem várias instâncias, né? Tem o Conselho de Saúde local, que vai ser formado por moradores daquele território e trabalhadores daquele posto, que vai ser uma roda de discussão semanal ou quinzenal, que é para pensar tudo que tem a ver com aquele serviço, né? Depois a gente tem os conselhos de saúde municipais, que então uma pessoa de cada posto de saúde vai participar do conselho municipal, né? Que é para conversar sobre a saúde daquela cidade de Porto Alegre, né? No geral. E depois vai sair algumas pessoas desse conselho municipal para discutir no conselho estadual de saúde. E também tem o nacional, né? Então, essas são instâncias do SUS que estão muito enfraquecidas, né? Porque essa questão aí de lutar por direitos, de tomar decisão, de se implicar, tá em baixa, né, gurias? Então, mas isso é algo muito importante, né? Porque aí tu dá a cara pro teu posto, a cara que tu acha que tem que ter, e tu também vai fazer uma troca com os profissionais, o que tu quer, o que é possível, né? Enfim, o que tem a ver com o SUS, o que não tem, né? Isso é algo bem importante. E isso também eu participava, né? O que mais, gurias? Helena, eu fiquei pensando aqui, né, assim, o que te despertou esse interesse, assim, em atuar? Claro, tu teve essa passagem, né, os teus estágios ali, né, tu passou ali pelo PIN, tu passou depois pelo CRES, né, do Partenon, mas esse desejo, assim, eu vou, porque chega uma hora na formação que tu, eu vou fazer meus estágios, né, e tu acaba tendo, assim, um leque de escolhas, né, vou atuar na clínica, eu vou, enfim, e tu fica o PIN, né, assim, Na minha época, o PIN, eu entrei porque eu conheci alguém que fazia, tá? E eu era louca para fazer estágio. Meu Deus, eu era louca. E não tem muitos lugares que te aceitam para fazer estágio quando tu tá entrando, né? Então, foi mais ou menos assim, eu quero. E eu queria uma vivência com as pessoas. O outro estágio, esse que eu tinha conseguido, era um negócio de teletrabalho, sobre atendimento com usuários de drogas. Não tinha nada a ver comigo, sabe? Não queria falar no telefone, nada a ver. Eu queria ter a vivência na prática. E eu tenho uma irmã também que ela também é psicóloga e ela trabalhava com questões de comunidade, assim. Então também tem aí, né, uma vivência. Eu tenho uma tia também que trabalha no postão da Cruzeiro, na emergência de saúde mental. Então também, né, enfim, um pouco circulava na minha família isso também. Outra coisa também que é importante, que tem a ver com essa escolha, é que naquela época estava bombando as políticas públicas, né, gurias? Tinha... Helena, mais ou menos. Eu estudei de 2011 a 2015. Sim, sim. Sim, ali estava bombando, então, né? Tinha muito projeto, tinha muita bolsa para tu estar atuando na saúde, né? Eu fiz o PET, que também tive uma inserção nos postos de saúde do GHC, através do PET Rede Cegonha. Eu fiquei em 2 postos de saúde, que era o Parque dos Maias e o Barão de Bagé, que são outros postos, enquanto bolsista PET. E também fiquei na maternidade lá, do Conceição. Eu vi parto, foi bem legal. Isso então, tinha um incentivo das políticas públicas. Sim, assim, eu ganhava uma bolsa. Eu ganhava uma bolsa, sim, que na época era de R$500, que era uma bolsa importante naquela época, né? Sim, até hoje. Até hoje. E não era escrava, tu trabalhava 20 horas por semana, né? Então dava para estudar tranquilo e tinha uma bolsa. E era com isso que eu me virava, né? Que pagava os meus gastos. Claro, a faculdade era pública, né? Então dava para se virar com 500 pila, né? Não, e a importância, então, né, das políticas públicas, né, nessa área, até para pegar o pessoal, assim, da academia e inserir, assim, nesse tipo de trabalho. Muito importante. Hoje a gente já vive uma realidade diferente, sabe, Helena, assim, de degradação desses serviços, assim, sim. A gente vê as portas fechadas ou se fechando, Isso né? tem a ver também, gurias, com eu não estar inserida hoje como psicóloga do SUS, né? Isso tem a ver,
não tem concurso, né? Tem pouco concurso, é muito concorrido para psicólogo, porque normalmente a gente tem notas muito altas, né? Então, tem ali 2 vagas. Quando tem 2 vagas, uau, 2 vagas, né? E aí tem, sei lá, 3.000 pessoas concorrendo a 2 vagas, né? Enfim, Porto Alegre, eu acho que teve um concurso nos últimos 10 anos. Sim. Muito pouco. Né? Tu atua onde hoje, Helena? Hoje eu estou na clínica, no consultório privado, e num projeto social também, que eu vou divulgar aqui para vocês. Isso! Né? Que chama Projeto Gradiva, atendimento clínico psicanalítico a mulheres em situação de violência. Tá? Tem no Instagram e no Facebook. E é um trabalho vinculado à Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que é a POA. Né? Então, a gente trabalha com psicanálise e atendimento a mulheres em situação de violência. Qualquer violência, tá? Não é só violência doméstica. Pode ser alguma violência sofrida no trabalho, pode ser um abuso quando era criança ou quando, enfim, é adulta. Pode ser qualquer mulher que se sinta, pode ser uma violência de Estado, pode ser violência estrutural, pode ser racismo, pode ser qualquer violência, tá? Legal. É um recorte de violência, e é um atendimento gratuito, tá? Que, claro, não tem lá muitas vagas. Sim. A gente tá crescendo, assim, porque é um trabalho bem importante. Enfim, e é Gradiva. Tá? Vamos te encontrar ali no Instagram, então. Uhum. Então, mas é mais ou menos com esses 2 focos que eu tô trabalhando no momento, tá? Ai, legal. Olha, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Não sei se alguma das gurias tem mais alguma pergunta. A gente pode... Olha, acho que ficou bem claro, né? Acho que ficou bem... Eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo da tua entrevista. Eu queria contar mais uma coisa, então. Já acabaram as perguntas? Sim, fica à vontade, Helena, porque a gente tinha aquele questionáriozinho, né, que te comentamos, todas já foram super respondidas, assim. Obrigadão, assim. E agora a gente quer que tu relate um pouco pra gente. Assim. Eu fiz em 2000 quando eu saí da residência, eu fui para o consultório, mas aí tu tá começando, né, gurias? No consultório, tu ainda não tem muitos pacientes, enfim. E aí eu passei numa bolsa na saúde coletiva ali da URGS, que era uma especialização, uma pós, né? Mas que tinha uma vivência prática, era tipo uma mini residência, assim. Foram 15 meses e tinha uma inserção nos municípios da região metropolitana, tá? Então, eu fui lá para Gravataí e fiquei vinculada primeiro no MESC, que é também uma política que está em baixa, obviamente, como todas as políticas públicas nesse momento, mas é uma política muito importante que é de educação permanente em saúde, tá? E esse UNUMESC é o Núcleo Municipal de Saúde Coletiva, acho que era esse o nome, que então vai trabalhar com essas questões de educação permanente. Para que educação permanente? Que raio é isso? Educação permanente é uma educação aos profissionais voltado ao SUS, né? Ao trabalho no SUS. Então, minha bateria está acabando. Vou tentar ser breve. Na real, acho que eu vou ter que, talvez vá cortar, porque eu estou aqui no pátio. Mas, enfim, tem a ver com os desafios do cotidiano do trabalho. Então, tudo que é desafio que surge, e tu trabalhar e tu estudar em cima disso coletivamente, buscando soluções, né? É uma política muito importante, que é muito necessária, né? E que deveria estar em todos os municípios, assim, né? Mas então eu tive essa vivência lá em Gravataí e depois na gestão da atenção básica. Lá tem uma equipe muito bacana que trabalha, né? Eles são enfermeiros, os que estão na gestão da atenção básica lá. E aí, então, a gente fazia essas visitas aos postos de saúde para justamente saber quais eram as dificuldades deles e de que forma a gente podia trabalhar essas dificuldades, tá? Aí o meu projeto, enfim, eu trabalhei com os agentes comunitários de saúde,
né? Eu fiz 3 oficinas com os agentes comunitários de saúde, com 2 turmas, cada turma com 20 pessoas. 3 oficinas para discutir as temáticas de saúde mental na atenção básica, como é que o agente de saúde trabalha isso, e eles praticamente me deram aula, né? Porque eles têm essa vivência, mas foi um espaço muito rico, assim, de troca, de eles poderem verem tudo que eles já sabem, apesar do quanto é difícil fazer esse trabalho de base territorial, né? Foi muito, muito bonito, assim. Que mais? A segunda oficina foi sobre o trabalho do agente comunitário. Então, tem toda uma política, né, que embasa o trabalho do agente comunitário. Então, era falar sobre isso, quais os princípios, as diretrizes, né, e o quanto é difícil implementar isso no dia a dia, né, com esse desmonte das políticas públicas e tal. E a terceira temática foi sobre a sexualidade dos idosos, que esses 3 temas foram levantados por eles como importância, tá? Então, foram oficinas, assim, de trabalho com os agentes comunitários, sobre o que era uma dificuldade deles, né? Não sobre o que eu entendia que eles precisavam aprender, né? É eles que dizem onde é que aperta o calo. Mas então, tá, Helena, a gente ficou muito feliz de te ver falar, assim, com tanta paixão, né, desse fazer, que é um fazer importante, assim, que é um fazer que a gente percebe, assim, que tem uma luta, né, assim, além da vontade, do desejo, tu tem que estar constantemente, assim, né, envolvido com as questões de política pública e defendendo o SUS, enfim, né, e te ver falar, assim, nos enche de alegria, porque sabendo que tem essa possibilidade, né, assim, de trabalho, que, então, nos inspira, né, então, eu queria te agradecer, eu